Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Este é o episódio 80 aqui do Olá, Mundo. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom. Tudo beleza? Tudo certo. E por aí, como é que estão as coisas? Tudo certo por aqui também. Antes de mais nada, eu quero saber se você vai trocar de iPhone esse ano, viu lá os anúncios da Apple, ou iPhone, Apple Watch, AirPods, teve alguma coisa que te interessou? Então, vamos lá, vai ter 3 horas esse episódio? Porque assim... Ó, quem quiser 3 horas de episódio tem o ADT mais recente. Não foi 3 horas, foi um pouco menos. Então, para dar um pouco de contexto aí da situação, o porquê que eu vou... Né, a minha situação de trocar ou não aparelhos. Aqui no Pato, a cada 2 anos eu posso trocar o meu iPhone. E já passou para mim, eu tô no 2 anos. E o Apple Watch, ele entra numa outro budget que a empresa dá também por ano, que entra na questão de wellness e tal. Então também, se eu quiser, todo ano eu posso pegar um Apple Watch, né? Então, dito isso, né, porque isso influencia bastante se eu vou pegar ou não, eu nem sei se eu vou pegar o Apple Watch para início de conversa, porque eu tenho o Series 10, né? Esse é o 11 que saiu agora. Sim. Pelo que eu vi, até o mesmo processador. Né? Inclusive faz anos isso já. Exato. Então eu não consigo ver um real motivo para trocar, a não ser se eu pegasse o Ultra. Daí eu não sei. Eu tô considerando, mas eu não sei, talvez ele é muito grande no meu pulso. Eu tenho que dar uma olhada nas lojas, ver como é que fica e tal. Mas eu fiquei meio decepcionado com os Apple Watch, porque não é nem questão de, não... desde Steve Jobs não inova mais, sei lá o que. Eu acho que o Apple Watch foi muito o mínimo dos mínimos que eles podiam fazer ali. Por outro lado, eu fiquei feliz que as novidades mais interessantes vão ter backport, né? Tipo, lance de hipertensão. Então, de certa forma, até me agradou, porque daí porque no meu caso eu não tenho a empresa que vai me dar um Apple Watch. Então, eu economizo uma grana esse ano. Não preciso e vou ter as novidades. Mas o motivo até de falar da questão da empresa, porque mesmo eu conseguindo usar um budget da empresa, eu provavelmente não vou pegar, sabe? Porque eu acho meio... é desnecessário. Eu simplesmente não vou pegar só porque eu posso, né? E eu não vi uma vantagem grande de trocar de um pelo outro. Se eventualmente isso aqui deu algum problema e tal, daí tudo bem, eu vou pegar um modelo novo. Então, quando eu tava vendo o anúncio, eu cheguei a pensar... Eu tava super na vibe de, caramba, acho que dessa vez eu vou trocar de um ano pro outro, porque eu geralmente troco de 2 em 2 anos o Apple Watch. Porque tá interessante, que eu já tinha falado da bateria, o lance também da tela que não arranha tanto, a tela do modelo básico, né? Porque eu sempre compro o modelo cellular de titânio, porque ele tem a tela de safira, que não arranha. E eu vivo batendo, raspando o Apple Watch, então eu tenho que ter uma tela um pouquinho mais resistente. Mas aí, quando eu vi que o lance de hipertensão ia ter no meu Apple Watch também, aí mudei totalmente, assim, porque foi o straw ali, né, o negocinho que faltava pra eu decidir entre comprar ou não, e aí, tirando isso, passou a ter só 2 novidades que não são tão relevantes. Mas se o lance de... Tá vendo, Apple? Obsolescência programada dá lucro. Se vocês tivessem limitado artificialmente o recurso só pro modelo desse ano, eu compraria. Olha aí, ó. Não, mas até a questão de resistência. Eu tenho... O meu também é um modelo padrão, né? Não é titânio nem nada assim, do ano passado, Series 10. E eu dou muita porrada com ele em porta, em mesa, e quando eu tava aí no Brasil, tinha 2, aquele pastor belga malinois, sabe? Que eles são meio bruto, né? Pra ser... Então, né? Mordia o meu braço um monte assim e tal. Não é brincadeira, mas são cachorros grandes. E algumas vezes deu aquelas mordidas no relógio que eu pensei, já era. Nossa. E não dá pra ver. Dá pra botar contra reflexo, assim, não vejo um nicadinho de nada. Então, não sei, eu tô de boa com o relógio. Quem tava pensando em trocar... É uma coisa que a Apple faz, no meu ponto de vista, que faz sentido. É o negócio de, atualizou esse ano mesmo, não tendo novidade. Beleza, mas quem tava pensando em pegar, agora vai pegar um que já tem umas coisinhas novas, uma bateria um pouquinho melhor, uma tela mais resistente e tal. Então, é justo o update, mas não me atraiu. Eu fiquei decepcionado no meu ponto de vista, mas, né, tá lá. Então... Cara, mas você falou dos cachorros. O Yoshi perdeu isso. Quando ele era filhote, eu ia fazer carinho nele quando ele tava deitado, assim, na vibe mais de brincar, e ele ia direto no Apple Watch pra morder.
Pois E aí nunca chegou a arranhar também, mas daí o meu Apple Watch é o que tem a tela de safira. Porém, tem uma coisa que acontece mais do que eu gostaria de admitir aqui, que já aconteceu várias vezes, que eu tô, sabe, eu bato o Apple Watch correndo no muro de chapisco, assim, sei lá, quando eu tô passeando com o Yoshi, e aí já teve várias vezes, teve vez que chegou a ficar tinta do muro na tela do Apple Watch, mas daí eu passei um paninho e saiu e não ficou arranhado. Então a tela de safira realmente é importante. Nessas horas. Tem que pegar o Ultra, né? Um G-Shock de uma vez. Mas então, daí o Apple Watch tá ali. Uma coisa que eu tô considerando, eu não sei até se eu comentei no último podcast, mas eu tô numa vibe de detox, né, virtual, eletrônico. E eu tava considerando fortemente pegar um Apple Watch com celular, né? Porque o meu é sem, é só o GPS. Pra, sei lá, eventualmente sair, não ter que sentir que eu preciso levar o iPhone por questão de emergência, né? Tá em contato com alguém e tal. Então, se eu trocar, vai ser pra pegar um modelo com celular, mas eu não sei se vale a pena só por causa disso. Então, muito provavelmente eu vou só deixar quieto e só não vou usar o budget do negócio, sei lá, dar César o que é de César. Vou te falar que eu peguei o modelo cellular nas últimas 2 vezes e eu pensei que por muito tempo eu nem ativei o cellular, eu só pegava porque era o único modelo que tinha o acabamento mais resistente. Mas daí uma hora eu resolvi, porque não é muito caro, assim, vou ver aqui, e aí também foi, mais ou menos coincidiu com a entrada do Yoshi na minha vida, que aí todo dia, pelo menos uma vez por dia eu saio pra rua pra caminhar com ele. E aí às vezes eu gosto de sair sem o iPhone, e aí você sair só com o Apple Watch e ter o celular dá uma paz de espírito. Legal. De tipo, se alguém me mandar uma mensagem eu vou receber, né, e até pra, sei lá, por mais que eu trabalhe com isso, eu sei como as coisas funcionam, parece que eu me sinto mais seguro, porque a minha fechadura também eu destravo com o Apple Watch, aí eu fico pensando, eu vou chegar, não vou conseguir destravar a fechadura, e aí se não tiver internet, sei lá, umas paranoia, né, e sei lá, também às vezes coisas mais bestinhas assim, tô ouvindo aqui, eu caminho ouvindo podcast, aí tô ouvindo podcast no Apple Watch, e acabou o episódio e o próximo não tá baixado ainda. E aí, nos modelos mais recentes, depois de algumas atualizações ali, você já consegue fazer streaming e até de música também, se quiser. Então, tem vantagens, assim, principalmente para quem gosta de sair na rua sem levar o iPhone. Eu já fui bem, entre aspas, aí salvo. Vou mandar um e-mail pro Tim Cook, usando o Apple Watch, porque aqui em Portugal tá... Eu não sei se isso de repente começou a acontecer no Brasil também, mas é bem normal de ter aquelas portas que meio que se trancam sozinho. A maçaneta pelo lado de fora, ela não gira, né? Então efetivamente tá trancado. Uma coisa que eu nunca entendia quando eu era criança, viu? Os seriados americanos, a pessoa saiu, a porta fechou sozinha, tá trancado, tá, abre. Nossa, sim. Esse tipo de porta é o meu pesadelo, porque... então, e aqui é assim... eu sempre acabo preso. Então... Fatalmente ia acontecer, né? Teve uma vez que aconteceu. Eu tava sozinho em casa, saí, deu um vento, a porta bateu, eu fiquei trancado. Daí, a sorte é que eu tava no... Uma questão só muito importante. Você estava de roupa? Tava. Eu saí de casa, né? Porque eu conheço caso de gente que ficou trancado sem roupa. Não... Não, eu saí, eu nem sei o que foi fazer, acho que foi botar o lixo lá no latão. Lá, sempre nessas horas, né? Porque eu vou só ali, rapidinho, não vai acontecer nada, mas eu tenho um planejamento, se eu vou entrar no elevador, tem um planejamento, não é porque eu tenho medo de elevador, nada, é só uma questão de, se der ruim, eu estou preparado, então eu não faço nada disso sem levar ou o Apple Watch ou o iPhone, porque eu fico pensando, vai que eu fico preso no elevador, e aí tenho que ficar meia hora, 1 hora ali. O meu medo não é ficar 1 hora, meia hora ali esperando virem me resgatar. O meu medo é ficar 1 hora, meia hora ali sem nada pra fazer. Entediado. Só com os meus pensamentos. Inclusive eu vi um vídeo de um psicólogo, psiquiatra, sei lá o que, falando que fizeram um experimento com pessoas que botaram numa sala, não tinha nada pra fazer, por sei lá quantos minutos, mas tinha um botãozinho que dava choque. Só isso. Dava choque, não é a pessoa que apertava o botão. E as pessoas preferiam ficar levando choque do que ficar entediado. Olha, eu acho que eu prefiro, viu? Né?
Mas enfim, eu saí de casa, o vento bateu na porta e fiquei trancado. Daí, como eu tava ali no range do Wi-Fi, né, ali da porta de casa, eu consegui ligar e falar, me ajuda, traz a chave de casa e tal. daí deu certo, mas esse tipo de besteirinha, assim, tipo, é legal, né? Tu nunca sabe quando vai precisar estar conectado com alguém, então... Mas enfim, esse é o meu review do Apple Watch, sabe? Tipo, quem tá pensando em atualizar essas coisas, não... É sempre chato, né? Quando alguém tá pensando em comprar algum negócio e ver outras pessoas falando mal. Tipo, não é isso. É que pra mim não faz sentido. O Series 10 pra mim já é ótimo. Então é meio que um testament de como que o 11 vai ser extremamente bom, porque o 10 já é muito bom. Então, pra mim, né. Mas agora, dos iPhone. Vamos ao que importa. A gente falou do Air, né? Não, o que importa mesmo são os AirPods. Mas... principalmente pra mim. Exato. Pra mim também. A gente tinha até comentado, tu chegou a falar pra mim, agora não lembro se foi no podcast não, que o Air seria um perfeito pra mim, né? Que eu gosto de coisa do telefone pequeno, eu não sou super power user e tal. Maravilha. Eles lançaram ali, eu vi, meu Deus, o negócio é mais fino do que um iPod Touch. É absurdo, absurdo. Vou pegar esse negócio. Daí eu vi o tamanho da tela. Ele é maior do que o iPhone Standard normal, o 17. Daí eu desanimei. Tem que espalhar a bateria em algum lugar, né? Eu sei, tá, beleza, ele é fino, mas ainda vai virar um tijolo no meu bolso, que o que eu não quero é justamente ter um negócio grande no meu bolso, enchendo, né? Então, daí agora eu tô aqui com o iPhone 13 mini, que foi o melhor iPhone que a Apple já lançou, e eu vou morrer nesse rio. Eu tô com um iPhone 11 do lado, o iPhone 11 parece um tablet, assim, perto do mini, né? E agora, a questão sobre pegar. Eu muito provavelmente vou pegar, mas eu não sei se eu vou usar como main device. Eu vou pegar porque eu preciso de um device que tenha 120 Hz para teste. Porque eu não tenho nada aqui. Eu tenho um iPad Air, né, que ele não é 120 Hz, um iPhone 13 mini e um iPhone 11. Então, tirando o próprio monitor do MacBook, eu não tenho nada que é ProMotion. Nossa, cara, ProMotion é essencial hoje em dia pra mim, em iPhone principalmente. Então, quando eu pego um que não tem, parece que tá quebrado. Então, eu tinha o iPad Pro, o M1, né? Ele é ProMotion. Quando eu ficava bastante tempo nele, eu ia pro iPhone, sentia, dava pra sentir bastante. Mas como eu tô agora sem usar nenhum device que é 120, não é alguma coisa que eu preciso. Então, só que para desenvolvimento eu já tive situações de animações que eu não conseguia reproduzir um probleminha lá que estava acontecendo com o ProMotion. E já me falaram, olha, pega um iPhone Pro aí que tem ProMotion para tentar resolver isso aqui, mas eu consegui já resolver de outras formas, né, pedindo ajuda para outra pessoa. Mas eu tenho que ter um device aqui com 120, então muito provavelmente o que eu vou fazer, o que eu achei bem legal, que os iPhones Standard agora tem ProMotion, então eu acho que eu vou pegar um, só que eu ainda estou em dúvida se eu vou usar como main device ou não, porque eu tava com o iPhone 15 antes, né, que eu tinha trocado, eu dei o iPhone 15 pro meu pai e peguei o 13 de volta, o mini, né, e eu tinha esquecido como eu gostava desse mini, como ele é prático, como ele é legal para mim, e o que é incrível dele é que a bateria dele, por mais que já esteja escrito service, e tá em 76%. Nossa. Eu chego no final do dia, ele tá em 70%, Caramba. 65%. Não, mas você deixa ele ligado, não é possível. Deixa, ele tá ligado, só não uso. Não, mas você não deixa ele carregando em nenhum momento? E não. Fica com 70%? Meu Deus. Eu tô falando, é louco o negócio. É porque o que eu vou fazer? Mas é porque você não usa o iPhone também, né? Não. Ah, tá. Não, daí tá explicado. Não, se fosse um iPhone 15, ele ia estar com 90% no fim do dia. Ele tá sempre em stand-by só. Exato. Então, sim, eu uso ele quando eu saio de casa, essas coisas assim. Então, eu imagino que num dia mais intenso que você esteja, sei lá, viajando, tirando foto, usando GPS, aí ia ser complicado. Não. Daí eu tenho, até inclusive o que eu tô pensando seriamente em fazer é só trocar a bateria dele. Pelo que eu vi aqui, custa 70 euros. E é oficial mesmo, certinho. De boa. Daí troca a bateria e eu tenho aquele MagSafezinho também, né? Aquela corcundinha que põe nele pra viagem, é muito bom. Então, sim, eu uso também. Eu uso, é muito bom aquilo. Eu comprei há muitos anos atrás, mas até hoje, sempre que eu vou ficar um tempo estendido fora, que eu sei que eu vou usar o iPhone, eu levo junto. Sim, não, é muito bom, assim. Então, eu já viajei bastante com esse mini e foi bem legal, assim. Toda vez que precisava, eu levava a corcundinha lá e resolvia o problema. Mas enfim, eu achei o Air fantástico, assim, o iPhone Air. Eu tô louco pra ver pessoalmente.
Eu acho que é um aparelho muito massa. Eu sei que é meio... Eu vi um monte de gente falando, pra quem que é esse aparelho? Ele só é mais fino, mas é tudo pior. É pra mim. Eu acho ele massa. Eu acho ele legal. Se a tela dele fosse menor... Eu não sei da onde que é tudo pior, porque... teve gente que falou, né? Até que tem gente que só quer reclamar de tudo também, exato. Né? E assim, é óbvio que ele não vai ser tão bom quanto o iPhone Pro, porque não é um iPhone Pro. E é óbvio que vai ter trade-offs para você ter o iPhone fino. Então você tem que sempre levar em consideração o que é importante para você. Eu falei no ADT que eu ainda não decidi o que eu vou pegar desses iPhones. Eu tô muito tentado nesse iPhone Air porque eu achei lindo e achei muito legal a ideia de ter um iPhone pequenininho. Mas se tu deixar pra comprar depois de ver, eu acho que tu vai pegar o Air. Então se tu ver pessoalmente, tu acha que tu vai pegar o Air. É o que eu vi um monte de gente falando, eles que viram no negócio, tipo, até os youtubers lá falando, eu não sei pra quem que é esse aparelho, mas quem olhar pessoalmente vai querer comprar. Então, se já tá em cima do muro, porque... É que assim, eu tô com uma coisa, é muita especulação, assim, mas eu já me inscrevi pro programa de Security Research Device do ano que vem, da Apple, e eu tô com um hunt que vai ser o iPhone Air esse ano. Tu acha? Tô com esse hunt, mas... E daí se for, eu vou ter um iPhone Air em minha posse, que não é meu, é da Apple, sim. Mas que pelo menos eu tenho um ali, se eu quiser olhar pra ele e ficar admirando, eu tenho, né? Não posso sair por aí com ele, porque não é meu. Sim. Mas, não sei, eu ainda não decidi. É porque assim, as câmeras eu realmente... dou bastante importância para as câmeras, então provavelmente eu vou acabar indo no Pro. Eu acho que eu não vou no Pro Max dessa vez, vou no Pro. Eu peguei o Pro Max no passado porque era o único modelo que estava disponível na loja. Então, eu lembro da primeira vez que eu peguei um iPod Touch na mão e eu pensei, imagina que louco o dia que o iPhone for assim. E sempre, desde daquele dia, toda vez que eu encosto no iPod Touch, eu penso, por que o iPhone não é assim? E agora o problema pra mim é só que a tela é grande, sabe? Então, é basicamente isso, assim, tipo, eu também tô com aquela coisa eu tô com aquele medinho de chegar numa loja, entrar, pegar um negócio e ver, pô, interessante isso aqui, né? Esse pau, vou levar um. Mas, não sei, eu achei muito massa. Eu não tava conseguindo meio que visualizar a finura dele, daí eu fui ver as tech specs do iPod e daí eu fui ver dele que eu vi que era mais fino, eu pensei, meu Deus do céu. Cara, eu tenho o iPad, aquele bem fininho, o iPad Pro. Sim. Que ele é mais fino do que esse iPhone, mas é meio milímetro a menos, uma coisa assim. E é realmente bizarro, assim. E o iPad, dificilmente você usa ele nu, assim, tipo, o meu iPad Pro tá sempre no casezinho ali com o teclado e trackpad, daí gruda o Apple Pencil, então é raro eu estar segurando ele, mas toda vez que eu pego só o iPad, é bizarramente fino, e no caso, o iPhone, eu usaria sem capinha, sem nada, então eu teria essa experiência o tempo todo. Não, ele tá bonitão, assim, tá legal. Eu achei massa, eu gostei, eu acho que pra mim foi um tiro certo aí da Apple de fazer. Eu entendo que tem gente aí que tá achando que blá blá blá, é só mais fino, mas sei lá, eu achei massa. Pra quem gosta de tecnologia, pra quem gosta dessas coisas de design industrial do negócio, eu achei que ele ficou muito bacana. Tem um faniquito nele, de design industrial que... o radius da câmera lá? Não é concêntrico, a pílula do platô, o platô icônico, como eles disseram, a pílula não é concêntrica e assim, eu não sei, talvez não deu pra fazer, mas sei lá, a Apple de uns tempos atrás, eu acho que, né, o Johnny Ive não teria deixado. Pois é. Então, eu não sei. Eu achei... Inclusive, eu vi um monte de gente falando mal do iPhone Pro, que tem aquela traseira com os dois tons diferentes. Eu achei que ficou legal, né? Honestamente, eu não achei nada demais. O mais louco é que o iPhone, basicamente, tá naquela corcunda agora. Tipo, é um Raspberry Pi ali e o resto... só bateria e periféricos. E eles ainda preencheram o espaço da bandejinha de chip com mais bateria nos modelos que não tem. Eu achei legal também que porque sempre tem uma corzinha que eles chamam mais atenção, e dessa vez é o laranja, né? E eu achei massa que eu tava brincando com o pessoal aqui, que é a versão DuckDuckGo.
Eu já Então, pensei assim, laranjinha. é uma homenagem ao presidente. Pois é. Spa. Mas eu achei ele bonitinho, assim, achei legal, gostei dos dois tons ali. Uma coisa que eu tô bem, assim, se eu pegar o iPhone ali, mesmo se for só pra ter aqui pra questão de desenvolvimento e tal, eu tô seriamente pensando em fazer algo que eu só fiz no iPhone 4S, que é pegar o branco. Uhum. Tô considerando fortemente. Ah, não, tô errado. Eu fiz no iPhone 5C também. Aquele 5C era meu xodózinho, eu adorava aquele telefone. Unapologetic Plastic. Eu adorava aquele telefone. Mas, não sei, parece bonitinho, branquinho, assim, achei legal. Mas enfim, foi legal, gostei, eu achei os aparelhos bacana, tipo, não foi nada, né, mind-blowing, mas a parte mind-blowing, pra mim, que eu só tô, pra mim já é uma compra certa, vai ser o AirPods novo. Porque, Uhum. assim, eu não consigo viver mais sem noise cancelling. Same. Eu não sei mais. Eu não sei. Inclusive, eu comentei, né, que esses Macs novos, e não é um problema meu, só ouvi um monte de gente tendo problemas iguais e do M4 é bem normal ter esse coil noise, né, que é basicamente o SSD ele faz um barulho quando recebe muita carga, digamos assim, que é um barulho de eletrônico. Inclusive o meu Raspberry Pi faz isso também, de vez em quando. E é um som que me dá muita agonia. Eu não gosto. Se fosse um som de um HD, né, aqueles com disco rígido, eu ia achar menos pior, porque é uma coisa mais imponente, né? Tá, 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 tá. Parece uma Né? parada meio disco de vinil, assim, né? É, Aquela sujeirinha. Mas eu entendo esse barulho que você tá dá um... falando. Só de pensar É nele já me horrível. dá paniquito. Então, só esse tipo de coisa que quase ninguém escuta, inclusive eu tava falando com um cara da empresa sobre isso, ele falou, não, eu não tô escutando nada do... Tenta de novo. Droga, nunca mais vou conseguir não escutar, sabe? Porque Uhum. é um sonzinho chato. Então, eu tenho, infelizmente, não é algo que eu tenho orgulho, mas eu sou bem afetado por barulhos aleatórios quando eu tô tentando me concentrar em alguma coisa. E, por exemplo, eu não consigo ler sem estar com noise cancelling hoje em dia, porque eu escuto barulho, sei lá, da rua, alguma coisa assim e tal, já me atrapalha muito. E eles falando que ele tem 4 vezes o noise cancelling do primeiro modelo, que é o meu, Ah, você tem o primeiro ainda? né? Nossa, vai ser. Porque do Exato. primeiro pro segundo já foi muito bom. Não, Agora, então. do primeiro Então. pra esse vai ser da água pro vinho. Exato. Então, eu vou pegar. Eu completamente nem aí pro negócio de medição cardíaca do AirPods. Pode, né? Tô nem aí. Mas a questão do noise cancelling vai ser. Eu tô bem empolgado. Eu tô realmente bem empolgado. Eu sei que literalmente eles pegaram um númerozinho e fizeram um bump, que é o que, né? Parece que se não for tudo extremamente diferente todo ano, a Apple vai falir. Uhum. Mas foi o que eu mais gostei, assim. Eu vi, foi a primeira parte do evento, pensei, ok, vou comprar, já separei o dinheiro, vai ser meu. Eu acho Mas, bizarro que eles colocaram o lance de batimento cardíaco, mas eu fico pensando qual o objetivo, sabe? eu não Porque pra entendi. quem usa o Apple Watch, isso é totalmente É inútil, né? supérfluo. Porque não vai nem ser usado. E me parece meio contraditório a Apple colocar um recurso nos AirPods que diminui a necessidade da Aham. pessoa ter um Apple Watch, porque agora quem quiser fazer exercício ali do fitness pode começar o exercício ali no iPhone usando Uhum. os AirPods e vai ter os batimentos cardíacos, bonitinho. Claro que o Apple Watch tem outras coisas que ele faz, né? Mas esse é o recurso número 1 de fitness do Apple Watch, e aí os AirPods vão fazer Uhum. esse trabalho. Mas, por outro lado, também, de repente, aumenta os assinantes de Fitness Plus que não tem Apple Watch. Vai ver, a pessoa não quer comprar um Apple Watch, mas quer Pois assinar ali o é, Fitness Plus. Não sei. talvez. De repente isso compensa. Sei lá, eu sempre acho curioso quando a Apple lança lá um produto que meio que Sherlocka um produto deles Uhum. para alguma parte do público. Não sei, mas que bom. É, bom que tem pra quem se importa, eu não me importo, tá. Sabe, podia tirar, sei lá, $30 ali do preço do negócio sem ter essa feature, eu ia achar perfeito, mas enfim, tá lá. Então, pra mim, o AirPods é o produto da Apple que eu mais gosto, o que mais me trouxe bem-estar até hoje, então não vejo nenhum problema de comprar ali sem pensar duas vezes. Mas, fora isso, um evento bacaninha. Eu até achei que eles podiam falar alguma coisa do HomePod, né? Ou seja lá, porque
apareceu, né? Foi uma das primeiras imagens do Keynote, foi alguém conectando o iPhone no HomePod. Daí na minha cabeça veio que ia ter alguma coisa a respeito, mas não aconteceu nada. Uma coisa que me chamou a atenção foi a total ausência de Vision Pro e qualquer coisa de realidade aumentada nesse evento. Pois é. Que parece que o hiperfoco do Tim Cook em realidade aumentada morreu, porque não, né? Antes todo evento tinha um negócio de realidade aumentada que, né, eu nunca liguei pra isso. Ou então 10 minutos demonstrando lá os jogos. Dessa vez teve um joguinho que eles mostraram lá só na hora ali pra mostrar que roda jogo, mas não, né, não teve nada assim, nenhum foco nisso. Achei curioso, porque é um departure assim do que eles vinham fazendo. Todo evento tinha um segmento pra falar de AR, de Vision, daí depois do Vision Pro, né, do Vision Pro. E esse evento acho que não apareceu o Vision Pro, não foi mencionado. Eu até procurei na transcrição tvOS, também não foi mencionado. Não teve teaser de coisa do TV Plus também, que geralmente tem. Que bom. Curioso. Não, maravilhoso. Eu achei legal que foi um evento mais focado, né? E Sim, até sim. foi rápido. Então eu gostei disso. Outra coisa que me chamou muita atenção foi os cenários onde eles estavam filmando aquilo. Mais pelo fato de que teve um lugar ali que eu tenho quase certeza que foi Ocean Drive lá em Miami. E quase certeza. E não tinha um carro passando na rua. Eu pensei, eles conseguiram fechar aquele lugar pra filmar? Com permit você consegue. Mas... É caro, mas a né? Apple tem dinheiro. Exato, mas pra fazer um segmento ali de, sei lá, 20 segundos, o dinheiro que eles gastaram. Mas então, justamente, sentido, né? 20 segundos, porque, sei lá, fechou a parada ali por 20 minutos pra fazer um segmento de 20 segundos, provavelmente, sei lá, num domingo de tarde, ou sei lá que horário que é um pouco menos... Ou então também foi visual effects, né, em pós-produção. Pois é, então, é isso que eu quero confirmar mesmo. Eu até dei uma procurada depois, mas não tinha ninguém falando a respeito. Mas, de repente, de repente aparece numa Wikipedia da vida os locais que foram filmados. Porque assim, se for Ocean Drive, é tenso. Tem como você... eu fiz isso lá no Japão, em alguns lugares bonitos. Tinha um enquadramento bonito para tirar uma foto, mas fica passando carro, por exemplo. Usando aquele app Spectre, do mesmo pessoal que fez o Halide, ele faz uma exposição e tira da foto tudo que está se mexendo. Então a foto ficava como se tivesse nenhum carro na estrada. Não estou dizendo que a Apple usou o Spectre, mas assim, eles podem ter usado a mesma técnica para capturar imagens ali do cenário e até gravado a pessoa num green screen depois no estúdio lá, e aí faz umas animaçõezinhas ali, bota uns passarinhos voando, faz parecer que tem vento, sabe? Dá pra fazer, assim, sem fechar o negócio de fato. Agora a questão é, o que é mais barato? Fazer todos esses visual effects ou só gravar lá mesmo e pagar lá o que custa pra fechar a avenida? Pois é, o que eu fiquei de cara porque é uma avenida extremamente movimentada lá, é bem turístico, e não tinha um carro passando. Eu pensei, eles fecharam. Mas fechar e pagar essa grana pra quê? Daí no final fez sentido. Eles filmaram, todo aquele evento foi filmado com o iPhone, então também já era uma publicidade da câmera do iPhone. Porque a iluminação ali da parte do Ocean Drive é lindo, né? Tipo aquelas luzes meio neon e tal, é bem louco. Então, assumindo que eu acertei que é mesmo o Ocean Drive, eles fecharam, dá para justificar, porque não é só o evento da Apple, é também uma campanha de marketing da câmera do iPhone. Então, a Apple tem dinheiro. Mas, enfim, o evento foi bacana, foi legalzinho, nada de outro mundo, mas acho que também ficar esperando coisa de outro mundo o tempo todo não faz sentido, sempre vai quebrar a cara. Este episódio do Olá Mundo é patrocinado pela ExpressVPN. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A questão da privacidade todo mundo já sabe. Quando você se conecta especialmente a um Wi-Fi público, não é nada impossível alguém se enfiar ali no meio da sua conexão e colocar os seus dados em risco. Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet ou até mesmo uma TV, com absolutamente tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade nem olhar para os dados trafegados.
Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque você pode acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. E a mesma coisa vale para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também. E o contrário também funciona. Então, se você estiver fora do Brasil e quiser acessar algum conteúdo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e, é claro, segura. Então, para você conhecer mais sobre a ExpressVPN, faz o seguinte, acessa expressvpn.com/olamundo e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com/olamundo, garante os seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. O link também vai estar aí nas notas do episódio. Muito obrigado ao ExpressVPN pelo patrocínio desse episódio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz. Muito bem, antes da gente ir embora, eu quero conversar com você sobre um post que me chamou a atenção e você pode talvez dar um overview pro pessoal desse post que a gente leu? Old Man Yells at Cloud. Olha, já tem aí então, já peguei um hint da opinião aí. Basicamente, um dev falando que nas antigas tinha maneiras melhores de desenvolver aplicativos, basicamente. Que era, o app em questão tinha um kernel que era desenvolvido de uma forma nativa, em C, se eu não me engano, e esse kernel era alimentado com linguagens de script, de uma forma dinâmica para fazer, seja lá o que o app tinha que fazer lá, questão de posts, ou não lembro exatamente. Mas o foco ali é que, como era um aplicativo alimentado por uma linguagem scriptada, era mais fácil fazer iterações no app, ver as coisas funcionando, não tinha que basicamente build and run, era só run. É meio que um clássico de usar script ou uma linguagem compilada, os argumentos ali. E eu acho que muita coisa fez sentido, mas no final das contas eu acho que tem muito, do jeito que eu li, tem muito saudosismo ali também no artigo. E eu fiquei surpreso depois de ver quem era o autor, que é o cara do NetNewsWire. Então, aí é que tá. Isso que me pegou. O Brent Simmons, que é o desenvolvedor principal ali do NetNewsWire, que escreveu esse post, e o título do post é, escrever apps para Mac e iOS não devia ser tão difícil, ou tão complicado. E ele conta toda a história, a gente vai deixar, obviamente, o link do post em inglês, mas vale muito a pena ler, porque... E eu só prestei atenção nesse post porque foi o Brent Simmons que escreveu. Eu sei que a gente não deve fazer isso, deve prestar atenção no conteúdo e não no mensageiro, mas como ele é uma pessoa que eu admiro e respeito, o que ele fala me interessa. Então, porque se fosse uma pessoa aleatória que tivesse escrito, eu teria, talvez, não prestado tanta atenção, mas também tá muito bem escrito. Tipo, me prendeu, assim, tem toda a historinha ali que ele conta. Então é uma leitura gostosa. Vai ficar o link aí pra vocês lerem. E aí ele conta a história, desse... pelo que eu entendi, era... Publishing, imagina um WordPress quando não existia WordPress. Isso. Só que o WordPress era um app para Mac, onde existia ali um motor por trás que era compilado, e aí você podia criar o seu próprio app para publicar o seu blog com uma linguagem de scripting. É tipo isso. Eu senti falta de screenshots no post, que eu queria muito ver como era, assim. Sim. E aí, no fim das contas, esse post aqui, que é bem curtinho, inclusive, mas compactou bastante em uma história inteira e um monte de opinião e informação num post curto, o que é difícil fazer, ele, pra mim, acaba sendo
assim, o Brent Simmons demonstrando que ele gostaria que que a Apple tivesse escolhido para desenvolvimento de apps para suas plataformas uma linguagem de scripting, uma linguagem interpretada e não uma linguagem compilada. E aí ele fala sobre essa história toda como uma forma de explicar que isso é possível e que a performance não é horrorosa. Porque o que todo mundo sempre fala quando você, né, usa esse lance de vou usar aqui uma linguagem de scripting, entre aspas, desculpa é sempre, não, mas a performance vai ser horrível, porque linguagens compiladas são sempre muito mais rápidas. E ele faz o argumento de que não seria. Mas eu fiquei lendo esse post e pensando, você falou que não seria. Demonstra isso. Tipo, pega qualquer app que você tem aí no seu iPhone ou no seu Mac, e eu não estou propondo que alguém de fato faça isso, porque ninguém vai ser maluco de fazer isso. Talvez pedir para uma IA fazer, mas daí também não é um bom teste. Mas assim, pega qualquer app e reescreve ele usando JavaScript em vez de usar Swift. Ele vai ser mais lento. E aí pega todos os apps do seu Mac e faz isso. Ia ter um impacto gigantesco na performance. Eu acho... Sim. Assim, claro que eu também tô afirmando sem testar, eu não tenho como provar isso que eu tô falando, mas qualquer teste que você faz, eu lembro de um que eu vi recentemente que era comparando uma parada feita em Python com a mesma parada feita em C, e era assim, 4.000 vezes mais rápido a versão em C. E tudo bem, pode ser que o hardware hoje em dia é tão bom que você, na prática, nem percebe isso quando você tá usando o negócio. Mas soma tudo isso, né? Acumula tudo isso. Agora, dito isso, parece que eu tô falando que o que ele escreveu não tem o menor sentido e tá tudo errado. Não é isso. Eu acho que ele tem bons pontos. Porque, pensa assim, o Swift, quando ele foi apresentado, originalmente em 2014, se eu não me engano, ele foi apresentado como uma linguagem que pode ser tanto interpretada com o REPL quanto compilada. E se a gente pudesse, durante o desenvolvimento, usar o Swift num modo interpretado para iterar mais rápido e mudar o app sem precisar recompilar o app, e aí na hora que você for mandar o app para App Store ou publicar em qualquer lugar, ele compila tudo. E aí você tem os benefícios da performance. Não dá para ter o melhor dos dois mundos? Pois é, talvez, sabe? Aí que tá, eu acho que o problema... Assim, eu gostei da leitura ali, a brincadeira do Man Yells at Clouds, é porque é o tipo de coisa quando, né, eu concordo também com o Man Yells at Clouds. Mas a questão é que tem muita coisa que também não tá sendo levada em consideração. Por exemplo, eu acho que é fácil a gente lembrar que o software era até mais rápido antigamente, mas muita coisa que a gente sabia que era lento e aceitava, não considerava como o tempo do software em si. Por exemplo, o HD. Tu tem um HD lá que é lento pra caramba, tu sabe que ele tá fazendo aquele barulho lá, blá, 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 blá. Não é o software que tá lento, é o computador que é lento, sabe? E são momentos que você aceita que tem esse I/O grande. E hoje em dia você vai ter coisas como, sei lá, que nem a gente tava conversando aqui, um refresh rate de 120, né? Não é algo que existia naquela época. Tu vai ter resoluções de, sei lá, Retina display e tal, que um ícone de um iPhone hoje em dia é maior do que uma resolução do desktop inteiro daquela época. Um ícone. Sim. Sabe? Então, coisas mudaram também. E a questão, o que eu achei estranho do ponto de vista desse post foi, eu li primeiro e depois eu vi o autor, porque eu vi que no footer estava escrito NetNewsWire. Peraí. Daí, por que NetNewsWire não foi feito em, sei lá, Electron, por exemplo? Poderia. Pois é. E uma das coisas que o NetNewsWire é, na minha opinião, um dos melhores leitores de RSS que existem para Mac é porque ele é rápido. Ele é muito rápido. E tu abre ele, parece que fez fetch da internet antes de conseguir conectar, assim, porque ele é rápido. É um app muito bem feito. Eu gosto muito dele. E não ia dar para fazer um negócio nesse nível com o Electron. E a opção sempre esteve ali. Mas na hora de escolher fazer o app, foi feito nativo, porque eram tecnologias que iam dar um resultado melhor. Porque se o mais importante ali, né, isso é minha interpretação, né? Não tô querendo botar palavras na boca do cara, mas... No teclado, nesse caso. Mas se o mais importante é o hot reload, a iteração rápida, a solução existe. Sim. Sabe? E não quer dizer que vai ficar horroroso. Tem apps em
são exceções, na minha opinião, mas existem apps como o VS Code que são extremamente eficientes e responsive, que são feitos com tecnologia, né, scriptada. Então dá para fazer, mas quando o teu intuito eu quero ter o app mais rápido de leitor de RSS, foi pro nativo. Então, meio que a tua resposta tá aí, sabe? Sim. Inclusive, eu fiz um protótipo uma vez de um player de podcast, porque eu tava insatisfeito com todos os apps de podcast e pensei, vou fazendo aqui, de mês em mês eu tiro 1 horinha pra mexer nisso aqui. Foi uma coisa bem despretensiosa. E uma das coisas que eu fiz, que eu me lembro, é que o parse dos feeds RSS dos podcasts eu fazia em JavaScript. Inclusive com um script que poderia ser atualizado remotamente. Porque eu pensei, parse dessas coisas é tricky e vive quebrando e sempre vai ter algum feed de um podcast famoso que vai fazer alguma coisa errada, mas você vai ter que suportar porque o feed do podcast famoso faz errado, né? Que é o que a galera que desenvolve app de podcast sempre fala. Então, na época eu fiz, uma das partes, se não a parte mais importante, talvez, de um app de podcast, que é parse de feed RSS, eu fiz em JavaScript. E aí eu pensei a mesma coisa que você, porque, o NetNewsWire não faz o parse de RSS em JavaScript. Nem isso é feito em JavaScript. Pois é. Ou qualquer outra linguagem de script, né? Mas JavaScript é a mais prática de usar nas plataformas da Apple. Então, e aí teve também outros aspectos que me chamaram a atenção, que sempre me chamam a atenção quando alguém faz o que está sendo feito nesse texto, que é assim, comparar a tecnologia de software de muito tempo atrás com o que é hoje. Que você já mencionou, né, o lance do tela retina, os ícones, mas pensa em todas as expectativas que se tem de software hoje em dia, que não se tinha naquela época. Por exemplo, tudo tem que sincronizar. Se o seu app, você tem um app que pode rodar em mais de um device e não sincroniza, hoje em dia, efetivamente, esse app está quebrado. Então, todo app que não tem sync, que deveria ter, as pessoas acham horrível. E isso é extremamente complexo. Faz isso em scripting, pra ver que fácil que é. E aí ainda, né, faz isso de uma forma que você tem um kernel que dá toda a flexibilidade do cara botar o que ele quiser num banco de dados, que foi, né, isso também foi outra coisa que me deu assim, que é o lance que ele falou ali, tem um banco de dados, você só bota ali user.prefs.city igual Seattle, e ele, cara, ok, isso é super prático, é maneiro. É maneiro pra você fazer um script de um blogzinho seu ali e tal, mas não pra ser o banco de dados de um app que tem informações importantes que precisam, né, e aí faz isso sincronizar agora. Quero ver. O que você faz quando é um conflito, se você nem sabe que dado que tá ali, que informação, de que tipo que é, né? Então só esse exemplo você já vê essa questão. Isso sem contar toda a parte de segurança que existe hoje em dia, porque hoje em dia você, né, dessa época que ele tá falando, é aquela época que a pessoa usava o computador dela para escrever o blog dela e publicava lá. O computador provavelmente nem ficava sempre conectado na internet. A pessoa fazia o blog offline, depois conectava na internet, publicava. Então a parada não precisava, não existia, quer dizer, existia, mas não existia, né, nos apps como existe hoje em dia, criptografia, esse tipo de coisa. Então é um comparativo que não se aplica, assim. Eu acho muito difícil comparar. São situações extremamente diferentes, assim. E eu não tô falando isso porque, pra mim tem que ser sempre compilado. Acho que eu já comentei aqui, eu tenho uma relação de amor e ódio com Python, onde o amor é bem mais alto, né? Tem um monte de coisa de Python que eu não gosto, mas em geral, toda vez que eu tenho que resolver algum problema com Python, eu fico feliz, porque é uma coisa que eu acho bacana de usar. Eu gosto de Python, eu acho uma linguagem bacana. Inclusive eu vi um documentário, tem um canal aí que faz documentário sobre linguagens e coisa assim, 1h30 de documentário sobre Python, que é muito bom. Vou te mandar aqui para botar nos links. Mas é uma linguagem bacana, eu acho ela gostosa de trabalhar. Então não é nenhum problema que eu tenho em relação a, não, tem que ser sempre compilado, sei lá o quê. Não, tem situações para coisas no meu ponto de vista. E dependendo como fossem, eu ia achar bem bacana se desse para... Se tivesse um hook com Python direto com as APIs de UI da Apple, por exemplo. Sei lá, não ia ser talvez a melhor coisa do mundo para grandes apps, mas para fazer aqueles apps besterol, né? Podia ser bem legal.
né, ter os bindings né, oficiais suportados pela Apple. Ia ser uma coisa interessante. Não acho que é errado ter essa opção. E uma empresa com o budget da Apple, acho que não seria muito problemático ter binding de AppKit, YKit, sei lá o que fosse, para outras linguagens. Acho que ia ser bacana. E aí eu tava vendo, enquanto eu lia esse post, um pensamento voltava o tempo todo na minha mente, que era o seguinte: por que você não faz, então? Porque, tipo, tudo que ele falou ali é que, assim, eu entendo que não é esse o ponto, tá? Eu tô falando o pensamento que me ocorria, e aí sim. Pro final do post eu entendi, porque daí o ponto dele é que ele queria que a Apple fizesse. Que a Apple fizesse, né? Exato. Então, tipo, tudo, né, no olho dos outros é refresco, né? Então, tipo, olha aqui que maravilhoso, agora a Apple faz aí, né? Então, tipo, mas tudo isso que ele falou aqui, nada impede ele de pegar o app dele e fazer desse jeito, sabe? Exato. Porque é exatamente o que ele fazia na época que ele tá falando. Ele tá falando, naquela época, nós criamos um kernel pro app que tinha uma linguagem de scripting. Então por que ele não cria pros apps dele? Cria lá o kernel dos apps dele e desenvolve os apps dele assim e seja feliz, né? Ou usa React também, que é basicamente o que ele tá falando aqui. Sei lá, sabe? Me parece uma coisa, tipo, por que a Apple tem que fazer? Porque, né, você faz. O conceito de você ter... Vamos extrapolar a ideia do app ali, que era um kernel nativo com plugins scriptados para fazer outras coisas. Basicamente, nada impede de você fazer isso. Dá para criar facilmente tu cria como se fosse uma DSL tua, seja lá o que for, uma estrutura tua usando um JSON da vida para transpilar para um SwiftUI que se cria automaticamente. Isso não é complicado de fazer, sabe? Tu faz telas dinâmicas. Eu tô falando isso porque eu fiz isso na época de Objective-C com UIKit. Era um app imagina um Keynote ou PowerPoint e uns steroids ali, que a pessoa podia criar os seus templates, os apps, tudo num site, e daí tu ia lá, logava e tava a tua apresentação ali, com UIs dinâmicos e tudo mais. Ou seja, existem maneiras de fazer isso. Se você quer alguma coisa onde é mais importante para você ter o hot reload, como eu mencionei, existem, né? Existem. Mas no final das contas, o jeito que eu li foi como tu falou ali, mas tipo, basicamente, olha, isso é legal, eu queria que a Apple fizesse. O que é justo, né? É uma crítica, é um pedido para a Apple, basicamente, falando, ia ser bem bacana se vocês tivessem suporte oficial. E do jeito que eu interpretei ia ser muito bom se vocês tivessem bindings de Apple Stuff usando linguagem XYZ aqui. Então, sei lá, é interessante. Eu gostei do post, né? Eu sei que eu tô bem crítico aqui, mas eu gostei. Eu acho que foi uma leitura boa. Não, a gente só tá falando desse post aqui porque nos fez pensar. Ou pelo menos me fez pensar. Senão a gente não estaria... Se fosse um post ruim, a gente não... Qualquer post que vocês ouvirem a gente falando aqui... É porque a gente achou interessante. Sim. É porque a gente acha válido. Porque se fosse ruim, a gente não, né, ia deixar pra lá e não ia falar. Massive respect pelo Brent Simmons, assim. Tipo, não, extremamente. Eu adoraria sentar num bar e ficar 2 horas conversando sobre isso com ele. Mas eu achei engraçado porque no final ele fala, se você fosse um desenvolvedor iniciante, você ia escolher o processo do Xcode de build and run, editar, build and run, editar, e a complexidade do Swift que só aumenta em vez de something like Electron and JavaScript, né? Alguma coisa como Electron ou JavaScript. E eu respondi mentalmente, sim. Eu também. Mas daí eu lembrei que ele falou, se você fosse um iniciante. Aí eu não sei, porque eu não sou um iniciante, eu não tenho como saber. É difícil botar no lugar, né? Eu acho que todo mundo é muita gente, mas assim... a boa parte da galera no começo vai para algo mais simples, porque é melhor, né, para você começar ali. Eu comecei na web, fazendo coisa para web, fazendo site, e aí tinha JavaScript, depois eu fui pro PHP e tudo mais. Então, eu acho normal esse tipo de coisa. O que me faltou, talvez, que eu gostaria de ver no post dele, foi talvez ele não saiba a resposta para isso, mas tipo, o que fez ele ter o ímpeto de escrever isso agora, sabe? Porque ele não mencionou nada específico de tava fazendo um negócio aqui, e esse negócio de Swift Concurrency, porque eu vou te falar, cara, se tem uma coisa que tem me feito, assim, pensar, nossa, eu acho que eu não quero mais
desenvolver pra esses negócios. Aham. Esse negócio de Swift Concurrency. Tá chato. Cara, isso tá uma bagunça, um inferno. E só piora. E aí você vê uma galera extremamente inteligente, muito mais inteligente do que eu, muito melhor Tendo um monte de desenvolvedor do problema. que eu, escrevendo post falando, então, isso aqui eu não sei. Isso aqui não sei como resolver. Eu fiz desse jeito aqui, mas eu acho que tá errado. Cara, se você quer... Eu considero 1000 vezes melhor do que eu, mais inteligente, não sabe? Quem sou eu, então? Eu sou o Moisés, de novo. Isso dá uma crise de identidade, eu tive exatamente o mesmo. Tanta gente que eu respeito demais, assim, sei lá, não tô entendendo isso aqui. Daí eu pensei, não, peraí, deixa eu olhar. Realmente, não tô entendendo nada. Então, quem sou eu? Sabe? Não, tipo... e aí, sempre que você vê um post dessa galera, às vezes quando eles sabem, né? É tipo, ele é sempre assim, coisas que você não deve fazer em Swift Concurrency. E daí tá lá todas as formas que eu aprendi de resolver as coisas falando que tá errado. E não fala o jeito certo, tipo, aqui talvez você deveria usar um Hector, talvez você deveria não sei o quê. Cara, eu tô no meio de fazer uma feature no meu app, deu um erro de compilação. Eu só quero que esse erro vá embora, porque até ontem o app tava compilando e tava funcionando. Aí o Swift atualizou e parou de compilar. Eu não tô nem aí, eu boto um task, @mainactor e pronto. Não, é demais, assim, tipo, eu já passei por um monte de coisa do gênero que eu pensei, não, vou dar uma olhada aqui nesses posts aqui que o pessoal tá falando, vamos ver, não tô entendendo. Eu fico pensando, pô, quem sou eu na fila do pão, né? Porque se essa galera aí tá com problema, então de fato é algo que tá complicado. E aí teve... Eu esqueci o nome dele agora, mas outra hora eu me lembro, mas ele fez um post no Mastodon que era eu tô preparando aqui, acho que era uma talk que ele tava preparando, quais são os seus maiores pain points com Swift Concurrency hoje em dia? E aí eu respondi pra ele, que é uma pessoa que já fez vários desses posts do jeito que eu falei, e aí eu falei assim, o meu maior pain point é que não importa o que eu esteja eu aprendi que não importa o que eu esteja fazendo com Swift Concurrency, tá sempre errado. Então, se criar uma parada que não tem como você usar do jeito certo, então tem alguma coisa errada. É tipo porta que tem que ter placa de push e empurre. Sim. Não, é complicado mesmo. Faria, agora que tu tá falando, faria bem mais sentido mesmo, se fosse algo assim que deu trigger de um post, mas realmente... O que eu tava pensando sobre, se fosse iniciante, escolheria isso ou aquilo, eu até... diria que é difícil, né, como eu falei, me botar numa situação onde eu não tô hoje em dia, mas eu acho que pra mim seria sim. Por quê? Quando eu comecei, né, o meu primeiro trabalho lá foi com... trabalhei com PHP, trabalhei com C#, um pouco de Java e tal, e uma das coisas que me frustrava era justamente essa questão de, sendo iniciante, o leque de oportunidades para tu fazer, sei lá, uma coisa web era muito grande. Isso que eu tava numa época onde basicamente era aquele champ lá, né? Que era MySQL, PHP e sei lá mais o que, Apache. Então, não era que nem hoje em dia que a stack é um monstro. Então tu pensa, eu vou fazer, sei lá, eu vou começar na área, eu posso ir aqui para uma... Eu acho legal fazer site, eu acho legal fazer app, para onde que eu vou, né? Eu gosto de site, eu gosto de app. Se tu vê a branch tree de coisas que você tem que aprender para fazer um site, não fazer um site estático, assim, mas fazer um website, assim, uma coisa complexa. A stack é tão grande, é tão cabulosa, que daí você vai para a parte do iPhone e vê, eu baixo o Xcode aqui e deu, sabe? Ou para macOS, que foi uma das coisas que me chamou a atenção na época, porque eu acho que até já comentei, eu fiz a transição da minha outro trabalho para iOS, quando eu estava mexendo com C++. Então não era nem questão de ser compilado, não. Era simplesmente ser uma stack onde você tem uma oportunidade grande de escolher libraries que você, né, pode usar para resolver o teu problema. E quando você não tem muita experiência, dá muito aquele parálises, né? Tem muita coisa, qual que é o melhor? Eu não quero o pior, eu quero o melhor. Só que melhor é uma métrica que não faz sentido. O melhor em quê? Então, só que quando tu tá começando, tu nem sabe em que tu quer o melhor, só quer o melhor. Então, ter muita oportunidade fica complicado. Muita variedade de libraries. Eu só sabia que tinha que botar o boost lá e é isso aí. Então,
Na questão do iOS, eu achei isso muito legal, porque tudo que eu preciso está nessa caixinha aqui, tá empacotadinho aqui, que eu reconheço que é algo que também é uma desvantagem, né? Não tô falando que é perfeito, então, mas vai depender da personalidade da pessoa, do que ela quer e tudo mais. Então, pelo menos naquela época, para mim, eu meio que me encontrei com esse negócio, porque eu pensei, tudo que eu preciso está aqui, e eu não preciso ficar com essa ansiedade de que eu não tô aprendendo, sei lá, a melhor library para isso aqui, ou sabe, o melhor sistema, porque tá aqui. Então, o meu problema de infra tá resolvido. Agora eu preciso pensar no meu problema do app que eu quero fazer, sabe, do problema que eu quero resolver. Então, e eu hoje, com a experiência de mercado e profissão aí que eu tenho, já me sinto bem nessa análise paralelas toda vez que eu começo a ver alguma coisa fora da parte de nativo, de macOS ou iOS. Eu sinto isso, né? Eu vou fazer brincar aqui de aprender uma coisa nova, como fazer um site usando um Node, sei lá o que eu já fiz algumas vezes para aprender. Só que chega naquele momento que, peraí, o que a galera, os descolados estão usando hoje em dia? É React, é Angular, jQuery tá voltando, pelo visto, sabe? É muita coisa e toda vez que tu olha, tu acha muita informação falando que o inverso é verdade. Tipo, não, React é horrível por causa disso, daquilo. Não, Angular é bom. Então, eu sinto esse problema, né? Onde pessoas veem vantagem, que são vantagens. Eu acho que são vantagens também ter essa library enorme de oportunidades. A Open Web, para mim, é uma coisa fantástica. Mas, para a questão de eu quero sentar e aprender um negócio e fazer, eu não vou me importar de não ter hot reload se tudo que eu preciso está nesse pacotinho aqui que eu instalo e eu posso focar no meu problema, ao invés de focar na stack. Então, tem esse tipo de coisa que eu acho que não é muito levado em consideração quando tem esse tipo de frustração, como no blog ali, porque ele já passou por isso, ele já sabe, ele já lidou com as stacks, já não é mais um problema para ele. Então, se botar no lugar de uma pessoa que está começando e tem que ver esse mundo de oportunidades, às vezes é assustador, sabe? E ter uma coisa como o próprio Android também. Android, você baixa lá o Android Studio e, né, tá quase que pronto. Não vou falar que tá pronto porque tem uns negócios de Gradle lá que sempre... Não, e umas coisas que... coisas que me irritam quando eu tô trabalhando com uma linguagem mais interpretada ou de scripting, que nem ele menciona ali, pegando de novo aquele exemplo do user.prefs.city igual Seattle. Beleza. Eu quero salvar um negócio aqui nas preferências do usuário, eu só dou o assign ali do que eu quiser e pronto. Maravilha. E quando eu quiser ler, como que eu vou lembrar... que é user.prefs.city. Tem um autocomplete disso? Eu acho que não, porque não está definido em nenhum lugar que existe a propriedade e se em algum momento eu cometer um erro e colocar um número em vez de uma string dentro de City, sabe? E isso é o que me irrita quando eu estou trabalhando em linguagem de script, por isso que coisas de web que eu uso JavaScript, eu acabo usando TypeScript, o que eu ia falar, porque aí eu consigo definir as interfaces dos tipos e tudo mais. Mas mesmo assim, para conseguir fazer o syntax highlighting funcionar e o autocomplete funcionar, já é um rolê que eu nunca consigo de primeira. Eu sempre tenho que pedir, hoje em dia eu sempre tenho que pedir pro ChatGPT, como que eu faço para funcionar o autocomplete do TypeScript? Até rimou. No VS Code. Aí ele me ensina, porque... E quando eu mexia na época do Delphi, também era assim, tipo, tinha tipo um interface builder, e aí você colocava nomes nos componentes, tipo, button 1, button 2, e aí no código você referenciava pelo nome como uma, né, stringly typed. E isso é o tipo de coisa que, assim, ele fala sobre iteração rápida. Isso pra mim destrói a minha produtividade, porque eu passo mais tempo procurando, não, mas como é que é mesmo? É button 1, button 2, né? É user.press.city ou é user.preferences.city? Não lembro como é que era mesmo, e aí não tem autocomplete. E outra coisa, eu falei mal do negócio de Swift Concurrency, continuo, não retiro nada do que eu disse, mas eu ainda continuo gostando muito da linguagem. E o Swift me fez gostar de linguagens fortemente tipadas e com tipagem estática, porque é um pain in the ass no começo, quando você não está acostumado, mas depois que você se acostuma a desenvolver dessa forma, tudo que você faz passa a ter uma intenção por trás, se você fizer direito, né? Você pode botar tudo N e, N optional e fazer force and wrap, aí tudo bem, mas... De modo geral,
se compilou, vai funcionar. Pode ter algum erro de lógica e tudo mais, mas você pode... Existe um monte de código Objective-C, por exemplo, que você pode escrever ali, que vai compilar e no runtime vai dar um crash porque tem um negócio que é nulo, que não pode ser nulo. Tudo ID. Não, eu tenho exatamente o mesmo problema. Tem uma coisa que me dá uma trava mental, e é engraçado, porque eu sempre fico pensando que o problema sou eu. Porque não pode ser assim, sabe? É tipo com o Interface Builder. Toda vez que saía uma versão nova do Xcode com o Interface Builder usando sei lá o quê, eu ia lá, usava, não dá, o problema sou eu, não tem como. Esse negócio não funciona e eu não consigo funcionar com ele. Nós dois não gostamos uns dos outros. E eu tenho esse negócio com JavaScript que eu não sei ler, sabe? Eu sei ler a sintaxe para mim, obviamente, tipo, né? Não é o problema da linguagem em si, mas eu não sei ler programas escritos em JavaScript. Por quê? A assinatura do método não me diz nada. Sim, cara. É só uma palavra lá. Pode ser o que for. Eu falei, tá, o que é isso? Isso retorna o quê? Retorna o que tu quiser. Eu vi um vídeo Como de assim? um cara que, acho que talvez eu até mandei pra você, que é um carinha que ele faz umas lives lá, aprendendo linguagens de programação aleatórias. E aí ele aprendeu o Swift lá num deles. E aí ele fez várias críticas bem úteis, inclusive bem válidas ao Swift. Mas chamou a atenção dele o lance dos labels nos argumentos. Eu acho que ele nunca tinha usado uma linguagem que tem isso, né? E aí chamou a atenção dele e ele ficou meio em dúvida, assim, se ele gostava ou não. Mas, cara, depois que você se acostuma, porque é bem como você disse. Eu não sei usar. Hoje em dia eu não mexo com nada de PHP, mas até um certo tempo atrás, que eu ainda tinha uma outra coisinha em PHP por aí, toda vez que eu ia mexer, mas o que é o primeiro parâmetro mesmo? O que é o segundo parâmetro? Tipo, não dá pra saber. E aí em JavaScript, o que algumas libraries fazem é usar Object Literal, como, tipo, o método só tem um argumento, que é um objeto. E aí o objeto tem ali os labels, né? Então, só que esse que é um negócio, sabe? Tipo, e não é nem só label de parâmetro, que também é outra coisa que eu não sei viver sem, mas o fato de você não conseguir ler um método e saber o que ele vai fazer. Porque tudo bem, ele tem um nome, tem a descrição. E quando eu entro nesse tipo de argumento, a primeira resposta que eu recebo sempre é: não, mas daí é só a pessoa fazer do jeito certo. Tudo bem, mas as pessoas erram, sabe? Coisas mudam. Tu escreve um método que hoje faz A, amanhã vai fazer B, porque mudou os requisitos e tu esqueceu de mudar alguma coisa. Então... em Swift tem isso também, né? Eu não tinha pensado nisso. Se eu vou lá e mudo um método e um dos parâmetros muda o que ele faz, provavelmente eu vou mudar o label do parâmetro, que na maior parte dos casos é o próprio nome do argumento. Sim. Então, qualquer lugar que está usando aquele método, vai aparecer um erro lá. Porque, aqui o label tá, sei lá, version, e agora o label é build, não sei. E aí você vai ter que pensar, não, peraí, então mudou, então não é mais Mas se fosse sem label, eu poderia mudar, se não mudou o tipo, no caso do Swift, no caso do JavaScript, pode mudar tudo, né? Sim. Pode mudar até o número de argumentos, que você pode passar mais argumentos do que a função aceita e tá valendo. Ou menos também. Mas, então assim, tudo isso acaba... É o tipo de coisa que, quando você... É meio que como unit tests, assim. Quando você tá escrevendo o código inicialmente, e quando você, tipo, file new project, do zero. Pô, que chato, tem que ficar colocando tipo em tudo, e checando se é new, se não é, e dando um wrap. Mas daqui umas 10 mil linhas de código depois, quando você tem que mudar alguma coisa... Você começa a agradecer por isso. Sim, não, e eu tenho muito problema com esse negócio, porque além de, por exemplo, até dá para fazer meio que label com JavaScript usando aqueles destructuring de objetos, sei lá, enfim. A questão é que até um retorno de um método, ele pode ter tipos diferentes e tudo bem. Sabe, o mesmo método pode retornar um objeto, um número, nulo, ou uma string, e tá tudo bem, sabe? Eu decidi retornar uma string aqui nessa definition, mas aqui vai retornar um objeto. Sabe? Obrigatório mencionar aquela talk. Então, e isso me dá muita dificuldade de ler, porque daí eu não consigo só ver
o nome do método, os parâmetros que recebe e o retorno que me ajuda a criar um modelo mental de como eu vou ler o resto do método se eu precisar. Outra coisa, não existe uma diferenciação entre erro e exception, que é uma coisa que eu valorizo absurdamente em Swift, que na verdade em Swift nem existe exception. Existe se você estiver fazendo interface com o Objective-C, mas daí é outra coisa. Mas no JavaScript, erro e exception é a mesma coisa. É um throw ali, e você não tem como saber se um método pode throw ou não, porque tudo pode throw, porque exception pode acontecer em qualquer lugar. Então, se você quiser garantir, você tem que ter lá um try, catch, finally, senão você não tem como garantir que aquilo vai ou não ter um throw ali. E no Swift mais recente você pode até saber o tipo exato do erro que vai throw, né? Então são coisas assim, é uma diferença de robustez, eu diria. Sim. E aí a ferramenta, como a gente sempre fala, vai depender do seu objetivo. Então se você... Eu acho que para esse exemplo do post do Brent, da história do app que ele conta lá, faz todo sentido o que ele falou. Mas não é algo que se encaixaria como o jeito de desenvolver para todas as plataformas. Sim. Que, aliás, é mais uma diferença que a gente não mencionou, né? Porque hoje em dia um app geralmente tem que funcionar no Mac, no iPhone, no Apple Watch, e naquela época era um Mac só, com uma tela só, preto e branco. Não era nem grayscale, era preto e branco. E quadrada com uma única resolução, né? Hoje em dia é um pouquinho mais complicado. E para finalizar sobre o post, que a gente deu uma desviada aqui para variar, no final ele menciona, né, o app tinha um sistema onde as pessoas podiam receber updates automáticos via internet, e esses updates eram só versões serialized lá dos scripts em vários endereços do banco de dados que eram salvos, e o app não precisava nem ser reiniciado para receber correções de bugs e novas features. Esse é o começo desse parágrafo. Já vou dizer aí, né, alerta de segurança, né, que tipo, baixa ali um negócio que executa dentro do address space do app, não vai dar problema, né, confia em mim. Claro que daria para fazer assinatura, daria para fazer isso de um jeito seguro, mas eu garanto que naquela época era YOLO. Com né? certeza. E outra, os updates eram muito pequenos porque não incluíam o app inteiro. A gente tinha isso em 1999. Por que a gente não pode ter isso agora? Onde está seu Deus agora, Brent Simmons? Porque os updates dos meus apps são Delta, não baixa o app inteiro. Tem atualização do AirBuddy ali, principalmente do beta, que atualiza mais frequente, que se você tá no build mais recente e você vai atualizar, baixa 200k, que é só o diff, basicamente. Então, não me vem com esse papinho aí, porque dá pra ter update Delta. Eu não sei por que diabos a App Store não faz mais update Delta. Eles tinham isso uma época e não parou de ter. Mas se você tem um app lá que atualiza com Sparkle, por exemplo, dá pra ter Delta, e os meus apps têm. Então, me inclua fora dessa. Sim, como eu falei ali, eu acho que era mais uma questão de... Tem muito saudosismo ali, né? Naquela época tinha esse jeito de trabalhar, mas não era só por causa da forma de trabalhar em si. É todo um outro environment, é toda uma outra situação onde você tá, sabe? Que permite outras regras, outro tipo de trabalho. Era uma época onde qualquer site tinha SQL injection, sabe? Era um negócio meio louco, assim. Então, eu entendo bastante. Tem esses argumentos de Old Man Yells at Cloud, que eu me incluo em um monte deles, por exemplo. Eu acho que antigamente o pessoal se importava um pouco mais com performance, com, sabe, as coisas funcionavam. Principalmente questão de site. Eu não acho que todo site tem que ter uma introdução que parece um jogo, e baixar 30 MB de imagem para fazer alguma animação com sei lá o quê. Eu sinto falta de ter coisas simples, sabe, né, na parte web e tal. Só que, né, outra age que a gente tá, são pessoas que, infelizmente, eu acho que o motivo de todos os sites ter essas animações mirabolantes, sei lá o quê, ter essas coisas chatas, é porque tem um monte de gente que gosta também. Então, e querendo ou não, as resoluções estão
tão gigante. Então, tu vai botar uma imagenzinha ali, se a pessoa não tem paciência ou vontade, ou tempo, dinheiro para fazer um negócio, sei lá, vetorial, vai ter que ser um PNG gigante. Então, tem um monte de coisas a ser levado em consideração de como as coisas mudaram. Mas tem coisas que eu acho que eram melhor antigamente, tem coisas que eu acho que funcionavam. Se começar a falar de jogo, então, eu vou ficar aqui 10 horas falando, mas eu acho que existe como é que é? Em sheetification de muita coisa. Inclusive na área de programação, mas eu apesar de admirar demais o Brent ali, eu acho que eu discordo da maneira de que seria melhor assim, sabe? Eu acho que eu botaria um spin e falei, seria legal se existisse uma opção, talvez, né? Tipo, se a Apple mantesse os bindings, como eu falei, e tudo mais, eu acho que ia ser bem bacana, mas até porque antigamente tinha um pouco disso, né? Tinha bindings com Java e com Objective-C. Daí, de repente, o Java morreu e ficou só Objective-C com os bindings para AppKit. Inclusive, nos Mac antigos que eu tenho aqui, os PowerPC, quando eu vou criar um projeto, ele pergunta se eu quero fazer com Cocoa ou com Java, né? Para fazer a parte UI ali e tal. Sim, tinha a época que tinha o Ruby também. Então, eu acho legal dar esse tipo de opção e tal, e eu não tô falando que os argumentos ali são ruins, eu só não acho que eles são livres de consequências, sabe? Sim, sim. É isso que me chamou mais a atenção. Tem os seus downsides, com certeza. Exato. Muito bem, então com essa reflexão podemos encerrar esse episódio. Conta pra gente, vai lá em gigahertz.fm/feedback. Vocês gostariam que fosse... Quer dizer, que fosse mais fácil, acho que todo mundo gostaria, né? Mas assim, o que vocês acharam do post do Brent? De preferência depois de ler o post inteiro, que a gente só trouxe um overview aqui. Mas enquanto isso, quem quiser falar com você, Boom, como é que faz? Eu tô lá no mastodon.online, @boombeunn. Muito bem, e eu tô lá no mastodon.social, @inside, e a gente volta em breve. Abraço. Mas daí você só dá um force quit no Sublime com tudo aberto e depois volta. Uhum. Sim, não precisa ter a configuração do Mac lá pra fazer isso, porque eu não tenho por padrão. Então eu tenho essa mania de escrever coisas no Sublime, tá, isso aqui é notes pra agora, daí tem outros notes aleatórios, daí eu vejo que minha janela inicial de notes tá muito zoada, não, preciso de uma nova. No final do porque dia, daí você não deu o quit gracefully, né? Daí ele não oferece pra salvar, ele só, né? Exato. Usa a recuperação de desastre nesse caso. Se eu fizer um Command W na janela dele, pede, né? Mas se eu fizer um Command Q, ele só fecha e eu uso isso por anos, assim. Se um dia o Sublime mudar isso, vai ser bem chato por um dia. Mas se ele mudar isso, ele vai estar indo contra os preceitos do Mac. Pois é. Pois então. Mas eu não gosto, eu gosto de assim, claro, mesmo com a configuração que eu uso, se eu der Command W, os apps oferecem pra salvar, porque eu tô fechando a janela. Exato. Mas eu gosto no Command Q, eu não quero ser perguntado também se é pra salvar, eu quero que fique tudo do jeito que tá, e quando eu voltar... Sim, teve... Se eu não me engano, o Chrome faz isso, né? Quando tu vai pra fechar, ele pergunta ao Firefox, ou os dois, não sei. Por padrão, eu acho que os dois, mas eu sempre desativo isso. Então, eu lembro que alguém tava mencionando pra botar isso no browser do Pato, eu falei, não! Assim, eu acho válido como uma opção. Uma opção, mas e você quer padrão, saber, se vocês já não fizeram isso, quer saber como que isso poderia ser implementado de um jeito bacana, ter essa opção, e ter também essa opção para só confirmar se determinado site estiver aberto. Por exemplo, a gente está gravando aqui no Cast no Google Chrome. Eu estou usando o Google Chrome. Já me aconteceu de estar gravando no Cast ou no StreamYard também e vou dar um Command W em outra janela e sem querer, porque o Q e o W são do lado um do outro. E aí dá um Command Q e pum, você sai da gravação, né? Então, se tivesse uma opção de tipo, só confirme antes de encerrar, se tiver aberto o site trycare.st ou streamyard.com, eu acharia mal maneiro. Já criei uma janelinha do Sublime aqui escrevendo isso. Poxa, isso eu acho uma... Porque assim, fazer o ideal seria ter uma API que os sites pudessem
Todo mundo usado aí, né? Oferecer isso, mas daí tipo o site, venha ver as ofertas, não saia do site, que já fazem isso quando você tira o cursor de cima. Diminuiu um pouco ultimamente, eu não sei se é por conta de content blocker que eu tenho, mas o lance de você tirar o cursor do mouse de cima da página e a página meter um pop-up, não vai embora. Eu não lembro de ver isso. Não sei se... Nossa, era super comum. Sério? Não sei se alguma coisa a ver com Pi-hole, mas... Sim, com certeza eu já vi isso, mas eu não pelo menos os sites que eu lembro, assim. Não, e me irritava... Isso era super comum em blogs, assim, eu não sei se era no Substack, no Medium, ou em todas as plataformas, ou que a galera fazia por conta própria, de tipo... Achei um link de um post interessante que eu quero ler. Beleza, eu abri. O que eu faço? Eu tiro o cursor de cima do conteúdo do site pra não ficar na frente do que eu tô lendo. Daí, inevitavelmente, vai estar na frente de alguma letra ali. Aí eu tiro o cursor, aí aparece... não vai embora, assina a newsletter, não sei... Caceta! Eu tirei o cursor pra conseguir ler. Aí você mete um negócio na minha cara. Daí eu tenho que voltar o cursor, fechar e tirar o cursor de novo. Eu não entendo, eu só não entendo. Eu aposto que fizeram um experimento e fizeram, olha, com essa feature de tirar o cursor e encher o saco do usuário, aumentou a retenção aqui em 2%, então a gente vai deixar isso pra sempre. Daí não percebe que nos próximos meses piora tudo. Assim, eu fico sempre meio triste com essas coisas, porque tem certas coisas que poderiam ser muito melhores se as pessoas soubessem brincar. Né? Que tipo, eu quero que os browsers não deixem o site fazer nada. Assim, quanto mais estrito, melhor. Porque não dá. E daí a galera da web fica reclamando: não dá mais pra saber qual é o nível da bateria. Mas olha só, era mó legal aqui o que eu fazia. Cara, era mó legal o que você fazia, mas o Facebook tava usando isso pra tracking entre app e site, sabe? Sim. Não dá resolução. Mais pra fazer chamada no localhost. Porque o negócio botava um server de localhost num app rodando em background, que aparentemente no Android pode fazer isso, e usava para tracking, sabe? Qualquer coisa legal que você possa colocar que vai interferir em sistema mobile, você pode ter certeza que o Facebook vai usar para tracking. E aí não pode. E aí that's why we can't have nice things, né? Exatamente o que eu ia falar. Não dá. Vai botar qualquer coisinha minimamente interessante. Ou, porque pensa assim, vamos pensar lá no ActiveX, né? Nossa! Vamos, numa sociedade Active utópica, Desktop, né? Fazer o browser funcionar junto com o teu file system, sei lá mais o que for. Por que não? Tu vai ter aplicações que tu pode acessar no browser que vai interagir com o teu desktop de uma forma legal, mas isso é um vetor tão absurdo e gritante para exploit que não tem como ter. Né? Então dá pra ver que nas antigas o pessoal tava mais naquela, vamos expandir isso aqui. Uma época mais inocente, né? Isso que nem era muito de tracker, não, né? Até que era mais exploit de dados mesmo, esse tipo de coisa. Mas vírus, enfim. Mas agora qualquer coisinha, qualquer tretinha que acontece tem alguma coisa nefarious por trás, assim, a gente botou isso aqui porque agora os sites podem ver a bateria. É mesmo, é isso mesmo, essa é a intenção. Como que isso pode ser abusado? Você tem que sempre pensar isso. Tudo que for, né, assim, isso tem níveis, né, a gente, tipo, eu trabalho em apps muito mais... não sei, com liability bem menor do que isso, né? Mas você que trabalha num browser, a preocupação já aumenta bastante. Mas para quem desenvolve um sistema operacional, uma plataforma como a Apple, como o Google e tal, não dá. Tem que... Qualquer coisinha que você for fazer, você tem que pensar como que isso pode ser abusado. E aí, dependendo do nível, né? Tipo, Apple se preocupa até... não só o abuso virtual, mas o abuso IRL também, né? De verdade. Sim, tipo, se a pessoa mora com alguém que tá, né, num relacionamento tóxico e pega ali o negócio. Um dos meus exemplos favoritos disso é... O iOS tem lá nos ajustes uma parte para você fazer uma revisão de tudo que você está compartilhando com outras pessoas que poderia ser usado contra você, de certa forma. Que é justamente para esse caso, da pessoa estar ali numa situação que ela precisa se desvencilhar virtualmente de alguém.
tem uma forma de fazer isso. Essa tela no Settings tem um botão de emergência que ele dá um exit zero no app de ajustes lá do iOS. Ele nem volta pra, tipo, você toca naquele botão, ele, pum, some, sabe? Ele se mata, assim. Justamente pra, tipo, você tá ali fazendo um negócio, tá chegando a pessoa ali perto de você, você, pum, já mata na hora, né? Pois é. Não, é complicado ter aquele... A quantidade de coisas que deve passar pela triagem de qualquer feature nova de uma empresa que tem milhões e milhões e milhões de usuários, deve ser, né, tipo, sei lá, vou extrapolar aqui, mas uma coisinha tosca numa AI, numa UI, num app de relógio, deve passar por uma cadeia gigante ali de copywriting para validar que está tudo certinho, se essas imagens aqui não são erradas em sei lá que tipo de cultura, sabe? Tem tanta coisa que eles têm que levar em consideração que, né, é difícil até de imaginar. Então, com certeza não é só fazer e meter um push pro main branch lá e Cara, eu falei ontem na gravação do ADT, eu comentei que eu tava fuçando ali pra ver como é que é o processo de setup dos novos AirPods, porque tem um tutorialzinho de como usar as novas ponteiras dos AirPods e dando dica pra você, como você troca, se você não estiver confortável com aquela ponteira e tudo mais. E aí me incomodou quando eu vi, porque aparece uma animaçãozinha de uma orelha e dos AirPods entrando na orelha, saindo, tirando a pontinha e tudo mais. E a orelha é cinza, assim, meio como se fosse um render 3D que não foi feito a textura ainda, sabe? É uma parada cinza. E aí eu achei esquisito, assim, sabe? Dá um faniquito, assim. Uma orelha cinza, que estranho. Mas daí eu comecei a pensar, não, mas pera, mas se eles fossem fazer uma orelha, que cor que ia ser a orelha? Não dá. Não dá, porque, tipo, ia ter que, sei lá, pegar se for uma pessoa do... Não, se for no Brasil, não tem como. Pode ser de qualquer cor a orelha. Não né? tem como. Tem certos países que você sabe, nessa região aqui as pessoas têm uma certa cor de pele mais assim, mais assado, que é mais uniforme, mas não dá. Então, tipo, pra não ofender ninguém, bota uma orelha cinza de alienígena que não tem problema. Pois é. Não, é muito detalhezinho, né? Daí, eventualmente, escapa uma coisa ou outra, né? Que tem... E é chato, né? É desagradável quando essas coisas escapam, mas, assim, eu raramente acho que é na maldade que esse negócio escapou, porque o due diligence que eles fazem, né? Todo o processo por trás já é grande, a gente só não vê, né? Tem um monte de coisa acontecendo aí por trás. Mas, eventualmente, uma coisa ou outra vai escapar. Um sistema enorme, um monte de moving parts, vai ter... time que não fala com o outro time direito por causa disso, daquilo, então, sei lá, eu consigo entender o porquê que às vezes uma coisinha ou outra acaba escapando e eu sinto empatia pelo pessoal que trabalha com isso, porque não é muita coisa, né? É muito detalhezinho, às vezes coisa que pode não ser nada demais pra mim ou pra você, é algo importante em outro país ou em outra língua, sabe? Sempre lembro do Star Wars, que tem os nomes que, né, nunca vou esquecer, o Capitão Panaca, né, porque né, em inglês Panaca é Panaca, mas em português é outra coisa, então, mas passou, então, tem que pegar na hora da dublagem lá, porque senão é complicado. Cara, nada totalmente aleatório, mas como é bonus track, tudo tá valendo, a gente tava assistindo uma série no Netflix e assistindo legendado. E aí tinha uma questão familiar importante no plot da série. Eu não vou nem falar que série que é pra não correr o risco de dar spoiler. E aí tinha um sobrenome que aparecia muito. E aí, a primeira vez que esse sobrenome foi falado na série, digamos que eu não vou nem falar o sobrenome de verdade pra não correr o risco. Digamos que o sobrenome era Smith. E aí as pessoas... Porque eu me treinei pra não ler legenda. Então eu meio que pego, assim, às vezes de cantinho de olho a legenda, mais de curioso pra ver como que traduziram certas coisas. E foi difícil aprender, inclusive. Aí, a pessoa tá falando, fulano Smith. E aí na legenda tava lá, fulano Smith, como foi falado. E aí no episódio seguinte, simplesmente o Smith virou outra coisa, outro sobrenome. Eles falavam Smith, mas na legenda aparecia outro sobrenome. E não era tipo, traduziram pra Silva, sei lá, algum sobrenome
comum no Brasil pra ficar mais, sabe? Não foi nada disso. Aí eu achei estranho, porque, tipo, por que às vezes é um e às vezes é outro? Mas na verdade não é que às vezes era um, às vezes era outro. É que decidiram, num certo momento ali do processo de legendagem, trocar o sobrenome na legenda. E eu não entendi nada. Aí no último episódio da temporada, por isso que eu não vou falar nem qual série que é, foi revelado que o sobrenome era um anagrama de outro sobrenome que era um plot twist na história. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Na legenda, eles trocaram o sobrenome pra ser um anagrama da palavra em português. Mas isso me bugou muito. Mas enfim, pra quem assiste legendado e precisa ler a legenda e não entende o que tá sendo dito, tudo bem, resolveu o problema. Mas pra mim, bugou muito. Porque, tipo, não, peraí, por que né, por que eles falam uma coisa e na legenda tá outra? E por que antes não era? Eu acho que a gente tá vendo a mesma série, hein? Mas já viu já o final, já? Já vi tudo. Ah, tá, ufa. Eu só tô pensando aqui, pera, eu vi isso em algum lugar. Ok, tá, depois a gente fala. Mas você viu com legenda em português do Brasil? Não, geralmente eu deixo legenda em inglês mesmo, porque... tá. Daí não mas você pegou por causa do detalhe do anagrama. Exato. Muito, eu acho que quem não chegou no final não vai... Não vai entender de que série a gente tá falando. Então, tranquilo, não se preocupem. Agora todo mundo que tá assistindo qualquer série vai ficar... Não, mas qual é o anagrama?